Fala galera, Aécio Demétrio por aqui e vamos dar continuidade ao nosso curso completo de Revit 2020. Nesta aula você vai aprender a criar um quadro de esquadrias de portas e janelas ou tabela de esquadrias. Vamos lá. Para dar início, primeiro, se porventura você não assistiu à aula anterior, onde nós identificamos todas as portas e janelas, colocamos a simbologia P1, P2, J1, J2, é muito importante que você assista à aula anterior, pois esse processo vai funcionar perfeitamente por conta que na aula anterior tudo ficou configurado. Então, vamos lá. Aqui na planta baixa, eu vou vir na aba Vista. Depois, vou vir aqui neste ícone de tabelas. Vou selecionar a primeira opção, tabela de quantidades. E aqui eu quero primeiro fazer uma tabela de porta. Então, eu vou lá embaixo em portas e vou selecionar. Cheguei na letra P, portas, pronto. Aqui ao lado você já pode colocar o nome. Então aqui eu vou colocar quadro de esquadrias, portas. Aqui você vai deixar marcada a opção tabela de componentes da construção e a fase construção nova. Logo após é só clicar em OK e aqui nós vamos construir toda a tabela. Primeira opção que eu quero colocar o tipo de porta. Então vou descer e vou selecionar marca de tipo. Lembrando que eu estou selecionando essa opção porque na aula anterior nós configuramos a marca de tipo. Depois de selecionar ela, vou clicar nessa opção adicionar parâmetros e ele já adicionou aqui. Depois de colocar marca de tipo, eu quero saber a quantidade de cada porta. Então eu vou subir e vou colocar contagem. Selecionei contagem, vou adicionar. Depois da contagem, eu vou querer especificar a largura e a altura da porta. Então vou descer, colocar largura. Tem a opção de largura e largura bruta. Eu sempre coloco a largura, que é o espaço da porta que nós colocamos, sem contar com a esquadria. Depois eu vou colocar a altura. E agora nós precisamos colocar também o custo. Então aqui, vou selecionar custo e adicionar. Neste caso, nesta minha tabela, eu vou colocar apenas o tipo, a quantidade, largura e altura, depois o custo. Porém, se você quiser em cada porta colocar uma descrição, porta, especificar o material, você pode estar colocando aqui, descrição de montagem ou descrição. Como também você pode acrescentar esse comentário na opção tipo. Você coloca o nome tipo e depois que você adicionar, você pode especificar os materiais dessa porta. Depois de ter feito isso, é muito importante você observar que a ordem que eu coloquei aqui será a ordem de colunas. Aqui funciona do mesmo jeito do Excel. A primeira será a coluna A, segunda B, C, D e E. Simples assim. Ou seja, se eu quisesse que o custo fosse a primeira opção, é só selecionar o nome custo, depois vir aqui e selecionar mover para cima e deixar ele no topo. Como eu quero que o custo fique em último, eu vou aqui deixar em último mesmo. No caso, nós não vamos precisar reorganizar, porque eu já fui colocando na ordem, que eu já sabia a ordem exata que eu quero. Mas se você colocou em ordem aleatória, agora você organiza. Depois de ter organizado, é só vir na opção classificar, agrupar. Você desmarca a opção itemizar cada instância. Marca a opção total geral para ele somar de acordo com a marca de tipo quantas portas tem. E aqui você especifica, classificar por marca de tipo. Pronto.
Feito isso, vamos agora para formatação. Aqui em formatação já está tudo ok, não preciso configurar nada, apenas em custo que eu vou precisar fazer uma pequena modificação, pois em custo você precisa colocar um parâmetro para cálculo. Então vou selecionar custo, depois formato condicional, e o campo que eu quero que ele calcule será a partir de marca de tipo. Depois de colocar isso, vou especificar clicando em OK. Vou vir em aparência e a única opção que nós precisamos modificar agora é desmarcar essa opção, porque o Revit traz uma linha em branco antes dos dados. Eu vou desmarcar e vou clicar em OK. Ao fazer isso, minha tabela está prontinha. Agora é só você organizar questão de texto, questão de fonte, se você quer negrito e tudo mais. Por exemplo, eu quero todos os textos centralizados. Então, eu seleciono aqui, ó, na coluna A, clico, arrasto e seleciono todas as colunas. Depois que eu selecionei todas, eu posso vir aqui, ó, e centralizar todas de uma única vez. Percebam que eu selecionei a opção alinhar horizontal centro. E aqui, ó, já está tudo no centro. Se eu quiser, eu também posso configurar de uma por uma. Vamos supor que apenas essa coluna você quer deixar ela alinhada à esquerda. Então você pode selecionar apenas a coluna. Como também você pode estar modificando aqui, ó, questão da fonte, questão das bordas. Se você quer com sombreado, por exemplo, deixar a coluna A sombreada, a B normal, a C sombreada, a D normal, a E sombreada. Você coloca um sombreado aqui, ó. Vou colocar um sombreado cinza na A. E agora posso colocar também um sombreado cinza na C, ó, o mesmo cinza. De custo, eu posso também colocar um sombreado cinza. Isso tudo é questão de formatação. Você escolhe se quer colocar isso ou não. Depois que você modificou tudo, modificou inclusive esses espaços aqui, ó, entre os nomes, e tiver tudo ok, já está pronto. Porém, vamos observar uma coisa. A única informação que ele não trouxe aqui foi em custo. Em marca de tipo já está tudo certo, ó, organizado por nome, P1, P2, perfeito. O total de portas aqui embaixo, perfeito também. Mas em custo, ele não trouxe. Como é que nós fazemos para adicionar o custo? Você pode vir na planta baixa do térreo, selecionar, por exemplo, eu não vou selecionar a porta de entrada, porque nós só temos uma porta de entrada. Então, nós não vamos saber se está calculando. Eu vou selecionar aqui, ó, a porta da suíte, pois nós temos 4 portas P2. Ao selecionar ela, vou clicar em editar tipo e na aula anterior nós adicionamos apenas a informação em marca de tipo. Mas vamos supor que você pesquisou e você encontrou vários valores de cada porta. Você encontrou uma porta no valor de 1.200, outra 800, e aí você achou o valor de 800, colocando aqui apenas para exemplo. Então, você especifica 800, clique em aplicar, ele já acrescenta vírgula, 2 zeros, ok. E ao voltar na tabela, ó, vou descer e você vai encontrar aquela tabela. Logo depois de legenda tem tabelas, quantidades. Você clica no mais. Aqui, ó, quadro de esquadrias, portas. Você dá 2 cliques e percebam, ó, que aqui já está 800. Porém, nós podemos observar uma coisa. Esse 800 está de uma única porta. Se nós temos 4, era para estar um total de 3.200. E aí, para configurar, para que calcule, eu vou fazer o quê? Vou descer aqui, vou clicar em formatação, selecionar custo e aqui eu vou colocar a opção calcular os totais,
Pois eu cliquei aqui, ó, quando nós configuramos em formato condicional, mas acabei esquecendo de modificar aqui abaixo. Por isso nós precisamos voltar. Vou marcar essa opção calcular os totais, ok, e pronto, ó, já calculou aqui dessa porta. Você pode fazer o mesmo em todas as portas. Eu só fiz nessa para exemplo, mas vou estar pegando também a porta 6 e vou colocar um outro valor para você verificar que agora está tudo ok. Deixa eu ver onde está o P6. P6, aqui, P6. Selecionei a porta, editar tipo. O valor dessa porta, eu vou colocar aqui um custo mais alto, vou colocar de mais ou menos 4.000. Depois vou voltar aqui em tabelas e eu vejo que 4 portas de 4.000 ficou 16.000. Pronto, já vi que está calculando, então já está ok. Desse mesmo jeito, você vai fazer a tabela de janelas, porém muda as opções que você seleciona. Então vamos fazer todo o passo a passo para você aprender como faz. Vou vir em planta baixa, selecionar vista, clicar aqui em tabelas, tabelas de quantidades. Agora eu vou procurar aqui por janela. Vou descer até chegar à letra J, já passou. Vou subir janelas. Aqui eu vou colocar quadro, quadro de esquadrias, janelas. E pronto. Ao renomear, é só clicar em OK. Aqui eu já vou organizar na ordem que eu quero. Primeiro, marca de tipo, adicionar. Depois da marca, eu quero a contagem. Depois, eu quero a largura. Então, vou descer, largura. Altura. Depois da altura, nós colocamos o peitoril. Então, vai ser a altura do peitoril. Depois do peitoril, se você quiser colocar uma descrição, você pode colocar descrição. Como eu não quero, vou colocar apenas custo. E agora, nós vamos fazer o que faltou na parte de custo, ó. Vou vir primeiro em classificar, agrupar. Vou calcular o total. Desmarcar essa opção. Aqui em classificar por, vou colocar marca de tipo. Depois vou vir em formatação. Selecionar custo. E já vou marcar aqui a opção que eu tinha esquecido. Calcular os totais. Depois vou vir em formato condicional e vou marcar a opção marca de tipo. Depois vou clicar em OK. E em aparência vou desmarcar essa linha. Ou melhor, não vou desmarcar para você entender o que acontece quando você deixa essa linha. Vou clicar em OK. Ó, a diferença é que ele cria um espaçamento aqui, ó, um espaço em branco do nome para os dados. Então, se você gosta de deixar um espaçamento, você pode deixar essa opção marcada. Caso você não goste, eu particularmente não gosto, é só voltar aqui, ó, em aparência, editar e desmarcar essa opção linha em branco antes dos dados. Agora é só clicar em OK e fazer toda a configuração que nós fizemos no quadro anterior. Para adiantar o processo, não vou fazer nessa, mas aqui em custo eu vou apenas colocar para você ver que já está tudo ok, ó. Em J3 eu vou colocar um valor aleatório, vou colocar R$ 100 mesmo, apenas para exemplo. É óbvio que a janela não vai ser esse valor. Vou descer, janelas e ó, J3 tem duas, cada uma de 100, total 200. E aqui é muito importante destacar que eu estou colocando o total, mas caso você queira colocar o valor por unidade, é importante você especificar aqui, ó, custo por unidade, que aí ao você deixar especificado, fica mais fácil de entender, ó. Por exemplo, custo por unidade. Ao você modificar, ele já atualiza automaticamente, ó. Ou seja, por mais que você tenha colocado o nome custo, aqui você pode colocar apenas unidade, você pode colocar o nome que quiser, você pode modificar, porque no primeiro quadro nós não modificamos de jeito nenhum, mas nesse segundo já aproveitei que me lembrei dessa informação e estou mostrando aqui.
vamos agora criar um quadro de áreas, pois isso também deve ter na prancha. Vou vir em... No caso, eu estou vindo em planta baixa, mas se você quiser, ó, é só vir direto em vista. Depois, tabelas, quantidades. Vou selecionar aqui, ó, ambientes. Vou colocar aqui quadro de áreas. Ok. E em quadro de áreas, nós só precisamos de 3 informações. A primeira é nível, adicionar, que é para saber onde essa área está. Nesse caso, nós só temos um nível, que é o pavimento térreo. Depois do nível, nós precisamos saber o nome do ambiente. Então, vou vir aqui em nome, adicionar. E depois do nome, nós precisamos saber da área. Então, vou descer aqui, ó, área, adicionar. Ao fazer isso, vou vir em classificar, agrupar. Eu quero classificar por nome. Se você tivesse vários níveis, você poderia também estar classificando por níveis. Mas nesse caso, como é tudo no mesmo nível, eu acho melhor classificar por nome. Depois vou vir em formatação. Aqui em formatação vou selecionar área e vou marcar a opção calcular os totais. Depois vou vir em aparência e vou desmarcar essa opção de linha em branco. E agora é só clicar em OK. E ao fazer isso, a tabela já está correta. Ó. O que você pode fazer aqui é apenas aumentar o espaço, organizar, centralizando também. Ó. Vou centralizar aqui. Você pode colocar um sombreado também, igual nós fizemos na outra. Depois no C, vir e colocar um sombreado. E pronto. Feito isso, já está tudo certo. Já colocamos aqui quadro de esquadria, janelas, portas e áreas. Vou salvar o projeto. Nós concluímos essa aula por aqui e é muito importante, se você está gostando dessa série de vídeos, desse curso completo, que você clique no gostei e que você compartilhe esses vídeos com seus amigos, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa série de aulas totalmente gratuitas. E na próxima aula nós já vamos começar a entrar na parte de plotagem. Então, fico por aqui, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.